E aí, gente, era mensagem isso aqui. No episódio de hoje vai ser um tema diferente, um tema que eu já falei anteriormente, mas que o som tava com uma qualidade bem ruim do que é possível de ouvir, né? Então eu quis fazer de novo, falar sobre esse tema. Especificamente, o foco é a questão do textos receptos versus o texto crítico, que são versões do original do Novo Testamento grego da Bíblia, né? E a gente vai analisar a questão no final, né? Porque que o texto crítico ele é superior ao texto receptus em questão de qualidade com relação ao que os escritores originais do Novo Testamento quiseram escrever. Que só é possível resgatar o original usando o texto crítico, né? É um tema que envolve filologia, crítica textual, envolve línguas mortas, né? Como o grego koiné, como o hebraico, como o aramaico. Então, a gente vai tanto falar brevemente sobre a questão na crítica textual clássica, né? Que a gente tem Romero, Platão e outros autores, Tucídides, depois do Antigo e Novo Testamento. Eu escrevi sobre esse tema especificamente no volume 5 dos Resquícios da Sabedoria Divina, que é uma série de livros que eu escrevo sobre teologia. Eu recomendo começar do 2. O 1 ele tá muito. Tem pouca coisa, eu não gosto tanto do 1. Mas do 2 pra frente fica bem melhor, né? O 3 também. Então, se alguém quiser começar, eu recomendo começar do 3 pra frente. O conteúdo é mais afiado, né? Então, o que eu vou falar aqui, eu escrevi sobre em 2 capítulos, mas principalmente no último, do Resquícios da Sabedoria Divina, volume 5, que tem 500 páginas aproximadamente. 450, na verdade, né? E tem como você baixar no Kindle, né? Esse capítulo aqui, ele é bem pequeno. O anterior, eu também falo sobre isso, que eu falo contra argumentos do Bar Ehrman, que é outro tema, né? Então, o que é de crítica textual, né? Ele é uma forma da gente conseguir resgatar o texto original. Pensa nisso no geral. Mas não só na Bíblia, né? Em qualquer tipo de texto antigo, isso é importante, sempre foi. Até em peças do Shakespeare também tem crítica textual. Então não é uma coisa que envolve algo somente com textos bíblicos, né? O meu envolvimento com crítica textual já tem alguns anos, né? Embora eu não escrevi tanto no tema. Eu cheguei a traduzir com permissão, né, do Emmanuel Todd, né? Eu mandei um e-mail para ele. Eu podia traduzir, disponibilizar num site que eu tinha. Eu tenho ainda, na verdade. Que eu colocava traduções de artigos acadêmicos de teologia, né? Então, aqui era um artigo dele, né, de 22 páginas. Emmanuel Todd é uma das principais autoridades no Antigo Testamento em questão de crítica textual. Septuaginta também. E esse artigo é muito bom dele, que eu vou deixar na descrição. O link, né? Pra baixar de graça. Eu também traduzi o glossário, como se fosse os termos principais, né? Da crítica textual do Novo Testamento do James Knapp Jr., mas eu fiz isso daqui só pro meu blog mesmo, pra disponibilizar online, né? O tema que eu conheci, crítica textual, alguns anos atrás, eu nem lembro que ano, 2018, 2019, mas foi nesse curso do Daniel Wallace, que é uma das autoridades no Novo Testamento, de crítica textual. Uma das, né? Tem muitas outras também. Muitos outros caras importantes também. E ele dá o básico nesse tema. Ele só tá em inglês, eu creio que talvez tenha legenda. Mas se você quiser saber mais sobre esse tema, eu creio que esse é o primeiro curso a fazer, né? Que eu aprendi bastante coisa com ele. Foi nesse curso também que eu fiquei sabendo desse blog, que é o Evangelical Textual Criticism, que eu não acompanho como antes. Antigamente eu abria esse site todo dia, hoje nem tanto. Mas quando eu tava ainda mais interessado nesse tema, né, em crítica textual, eu abri todo dia esse site, né. E eu recomendo ele porque você vai aprender bastante coisa
sobre esse tema vem dos blogs deles, né? Que eles postam. E as pessoas que postam aqui são acadêmicos de renome em nível mundial aí, de questão de crítica textual do Novo Testamento, né? Os 3 textos que eu sugiro para você, do Antigo Testamento, eu sugiro o livro do Emmanuel Todd, embora tenha muitos outros artigos que ele escreveu que provavelmente são muito melhores do que esse livro. Esse livro é um resumo, né? Que é Crítica Textual do Texto Hebraico, né? É uma introdução. E o Crítica Textual do Novo Testamento, do J.K. Elliott, também é uma introdução. Se você ler esses 2 livros, você vai saber o básico de crítica textual, né? Mas querendo ou não, o que você aprende mais através de artigos. Tipo, antes de ler esses livros, eu basicamente só li artigos sobre esse tema. E o que você aprende em artigos é muito maior. Somente o jornal acadêmico Rosetta, né, que eu não coloquei aqui, mas é um dos que eu mais gosto de crítica textual do Novo Testamento. Tem esse daqui também sobre crítica textual da Ilíada, do Homero, que eu vou citar um pouco aqui. Que também tem a ver, porque é tudo crítica textual, né? Que é você tentar resgatar o texto original de uma obra. Através dos manuscritos, como a gente vai ver posteriormente. O que é crítica textual? Esse daqui é o Clark Plato, ou talvez o manuscrito mais antigo, completo, parcialmente completo do Platão. Como que funciona? É assim, Platão, ele escreveu suas obras há muitos anos atrás, tipo, alguma coisa como 300 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. Só que os originais dele, o texto original, que depois literalmente sua mão e a sua pena, no papel, no papiro, ou seja o que for, não sobreviveram. Como que eram feitas cópias antigamente? Antes de ter as formas digitais que a gente tem hoje. Ou até as grandes impressoras, né? Como a de Gutenberg, por exemplo. Eram feitos por copistas, né? Eles copiavam o texto. Obviamente eles cometiam erros no processo. Eu não vou citar as formas de erros, né? Mas são erros, por exemplo, de você mudar uma letra de lugar, palavra de lugar. Vários tipos de formas de erros que eram comuns e todo texto contém erros. Nenhum texto é perfeito. Por questões de erros humanos, né? Que a gente não tem hoje em dia em cópias impressoras, né? Em nível escalável, né? Então, meio que mais de 1000 anos depois, 900 anos depois, alguma coisa assim, esse manuscrito foi escrito. Talvez um pouco mais de 1000 anos. E a gente pensa, pô, mas como que... Qual é a origem desse manuscrito, né? Quais são os manuscritos que foram usados para fazer esse manuscrito? Quais são os erros nesse manuscrito? Como que eu posso saber que o texto que eu leio da minha tradução em inglês ou em português de Platão, quando eu leio a República, ou eu leio Menon, ou O Sofista, que foi o primeiro livro que eu li dele, como que eu faço para ter o texto original o mais fiel possível, né? Obviamente, para pesquisa acadêmica, é extremamente importante que a gente tenha o texto mais fiel. Mas pode ter certeza que se lê toda a tradução, se você soubesse o texto original, soubesse pegar todas as fontes que você tem, juntar e tentar reconstruir o texto mais fiel possível, na sua linguagem original no grego, clássico, né? Você teria a versão mais fiel das palavras de Platão, e é uma área acadêmica. Então, é muito importante, tanto para a história de um texto, também para a literatura com relação ao texto, e para ter interpretações, a gente saber o que Platão queria dizer em textos específicos. Então, uma coisa que acontece muito em citações, por exemplo. Então, ele cita outros autores, outros poetas, né? E aí, ele cita Homero, por exemplo, e vão ter várias discrepâncias de citação, por exemplo, que eu discuto no livro, né, que eu citei. Lista de manuscritos de Platão, por exemplo, por data. Do Sofista, né? É o papiro 2993. Aqui são só os nomes. Quando você vê esse
XYY. Quer dizer que é um papiro de uma região específica do Egito, que é o Ornitorrinco, né? O nome do papiro. Aqui a gente tem a datação, o sofista, né? Esses papiros aqui são muito pequenos. Menon, Política, Laques, Alcibíades, República, Filebos, Tetetos, enfim, Filebos, República, o livro 8. Então, esses manuscritos foram achados aqui, ó, antes de Cristo, 300 a 200 anos antes de Cristo. A datação varia do material usado, tinta usada, que tem várias técnicas de você conseguir fazer imagem espectral para saber, por exemplo, se alguém apagou uma parte do papiro ou do pergaminho e que alterações foram feitas. Tem como você fazer isso, por exemplo. E o curso que eu citei fala sobre isso, por exemplo. Então, você consegue analisar a datação com base em várias características usadas nesse papiro, né? Até a caligrafia também, que é muito distinta em diversas épocas. Até assim, recentes também. Se você pegar uma carta escrita há 500 anos atrás e 200 anos atrás, tem diferenças que você pode detectar, né? Esse é o Clark 39, por exemplo. Também é outro livro. Eu creio que eu consigo ler aqui Górgias, né? Mas eu não consigo ler de tão longe assim. Também é um livro de Platão, né? Mas eu não lembro se ali é Górgias. Aqui é um exemplo do manuscrito de Homero, da Ilíada. Um dos melhores, né? De novo, centenas de anos depois de Homero escrever. Então esse texto ele foi criado a partir de outros manuscritos que as pessoas tinham. Várias cópias que o copista usou para reconstruir o texto original. Então fica claro já agora que todo o texto que existe de Homero, de Platão, por exemplo, ele é um texto crítico. No sentido de que você precisa reconstruir o texto original com base nos manuscritos que você tem. Você pode usar várias técnicas para saber sobre isso, né? Tem livros, por exemplo, só sobre técnicas de tentar descobrir o texto original com base em análises de crítica textual, né? Aqui mais uma parte do manuscrito de Homero, no livro 16, da Ilíada. Você vê o texto no centro e comentários nas margens, né? Entre anotações, que era muito comum também. Esse é um dos manuscritos mais antigos do século X, se eu não me engano, foi feito por... os teólogos gostavam bastante de fazer cópias desse tipo, né? Na teologia, meio que essa herança grega também era muito importante. Eu não lembro quem comissionou Homero Veneto usar, mas é um dos mais importantes de Homero, né? Não sei se aqui é a Odisseia, né? Enfim. Aqui é um manuscrito em papiro. Normalmente os papiros, esse aqui é do segundo século depois de Cristo, dá pra ver que tem só partes do texto, né? E aí os especialistas em paleografia analisam isso daqui e verificam de quem é o autor, né? Com base também em diversas formas de análise comparativa usando computadores, né? Você compara online diversos tipos de papiros, conteúdos. Tem o Perseus, por exemplo, que faz isso para você conseguir saber de onde isso né? Esse é um exemplo de um texto crítico, em que você tem aqui o texto da Odisseia de Homero, aqui escrito Odisseias, e aqui embaixo você tem o texto crítico. O que é o texto crítico? Ele vai te dar, nessa parte aqui, quais são os manuscritos que existem com diferenças no texto que foi construído aqui. Aqui a gente tem aqui em cima uma reconstrução o mais fiel possível. Só que aqui embaixo a gente tem a diferença. Então o que é o texto crítico? Ele te dá as referências das nuances possíveis em diferenças no texto. Então, em várias partes desse texto, em vários manuscritos, tem diferenças de palavras. Então tem palavra que talvez esteja faltando, tem palavra que tem uma letra a mais, e assim
sucessivamente, né? Aqui também é outro texto crítico de Romero. Aqui o aparato crítico em si, que você tem partes do texto. Aqui, por exemplo, lei, nomen. Então, você tem também os autores que eles estão citando, né? De repente, citações podem ter a ver com esse texto. Aqui, esse texto Strabo, por exemplo, que foi o geógrafo, se não me engano, né? Enfim, várias referências com relação ao texto e suas nuances. Eu não sei se ali é Hesíodo, talvez. Aqui de novo, aquele texto crítico é de um autor e esse é de outro. E tem uma discussão acadêmica, né? Que eu também falei sobre no livro, né? No livro que eu citei também sobre Ilíada de Romero, da parte de crítica textual, né? Também tem essa discussão da versão do Martin West da Ilíada e da versão de um outro autor, que eles têm diferenças totalmente assim grandes na forma de fazer a crítica textual. Então tem pessoas que talvez tenham uma visão de crítica textual onde o que importa é a reconstrução do texto conforme o que o especialista acha que foi a versão correta, que não respeita tanto o autor. Outra versão que é essa daqui, eu acho que eu não coloquei o nome do cara, né? Que rivaliza com a dele, tem essa questão de que a intenção do autor é muito importante. Então, tem essa visão também na crítica textual de intenção do autor. Obviamente, do ponto de vista bíblico, né? A gente tem a visão de crítica textual, que também é feita, por exemplo, a Tyndale Greek New Testament, é uma versão que busca fazer isso, que é o ser fiel ao máximo possível à intenção dos autores, né? E nunca tentar reconstruir um texto. Por exemplo, tem um texto em 1 Mateus, acho que é 4, ou é 2 Mateus 4. Então, perdão, 2 Pedro 4 e 1 Pedro 4. Uma dessas duas cartas tem uma passagem que Pedro fala que os elementos se desfarão. Tem uma grande nuance ali de reconstrução do texto com relação a termos que Pedro usa. Então tem discussões acadêmicas com relação a isso, né? Sobre o Venetuzá, né? Aqui é parte do meu livro, né? É um manuscrito do século X, ainda mais antigo até agora. No caso de papiros, eles podem ir até o século III. Um exemplo é o MS 1063, que é do século II a.C. Existem cerca de quase 2.000 manuscritos homéricos preservados, né? De longe, os manuscritos de Romero são um texto clássico, né? Mais preservados. Então, comparado a Platão, Aristóteles e outros autores, Plutarco, eles têm muitos poucos manuscritos quando a gente compara com Romero. Alguém pode dizer que quanto mais manuscritos, pior. Pelo contrário, quanto mais manuscritos, mais dados a gente tem para pesar esses manuscritos, ver os melhores. Daniel Wallace cita que 1% dos manuscritos são os melhores. Então, dos 100% de milhares de manuscritos, 1% são aqueles que são os melhores. Estatisticamente melhores em questão de qualidade no geral. E aí você usa isso com base para reconstruir o texto o mais fiel possível, né? Então, o Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos gregos. E mais são encontrados todo dia. Então, eu vejo caras no YouTube falando, por exemplo, manuscritos do Mar Morto, por exemplo. Primeiro, é só do Antigo Testamento. Parte do... Assim, uma da parte do que foi achado nas cavernas ali do Mar Morto foram do Antigo Testamento. Mas muitas das coisas não tem nada a ver com isso. Interpretação de texto, interpretação de Abacuque, Pesha, que é uma forma de interpretação, Essênia, enfim. Então, tem várias questões com relação a os manuscritos do Mar Morto que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então, se você que, por exemplo, quando as pessoas falam sobre textos receptos, né? Você está falando sobre o Novo Testamento.
como a gente vai falar posteriormente. Porque a nossa briga aqui é ver se quem é melhor, o texto crítico ou o texto receptus. No Novo Testamento. No Antigo Testamento é outra questão, que eu também concordo que o texto crítico é superior do que somente usar o texto maçorético. Você tem um Antigo Testamento só com base no texto maçorético é um grande erro, na minha opinião. Como eu vou comentar posteriormente. Então, exemplos de variantes, por exemplo, que o Bird cita no livro que eu citei anteriormente. Aqui a gente vai ter uma variante com relação à história de Aquiles. Então, é a palavra psukas, que significa almas, no plural, de psuque. Assim, meu professor de grego, teologia, ele me ensinava que esse Y, né, tem som de U, né? Aí tem essa briga de pessoas que falam que tem som de U ou de I, né? Mas eu vou falar psuque, em honra ao meu professor. Então, psucas e kefalas, que é cabeças, né? Então, a gente tem um texto. Parte de um texto, né? A gente tem aqui polas de ifitmos, psucas, ad proiapsin. Então, a primeira parte. Versus polas, que é igual, né? Sem esse delta com uma abreviação. Ifitmos, kefalas, aid. Proiapsin. Então, veja que o kefalas é adicionado aqui ao invés de psucas, que no fim é a mesma coisa, né? Acho que se você interpretar esse almas aqui, ou anima em latim, como vidas, né? Jogou muitas vidas no Hades, né? Que é a tradução aqui. Então, a tradução aqui é isso, ou seja, a ilha de Aquiles lançou muitas almas no Hades, ou jogou muitas cabeças fortes no Hades, né? Que é a diferença de tradução que é dada no livro do Bird, né? Então, é uma diferença que você tem que lidar, que você tem que colocar a que você textualmente achar melhor como pesquisador, quando você faz o texto crítico, mas no fim você tem que colocar embaixo ali, aquele aparato crítico, essas diferenças. E aí o job, né, da pessoa é tentar entender qual que foi a melhor do texto original. E aí tem várias técnicas com relação a isso. Um exemplo simples que eu vejo em Atos dos Apóstolos, por exemplo, é um Atos 17 e 28, que está escrito: pois neles vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Eu acho que é da NA. Essa tradução é a receita traduz diferente. Na NA 28, que é a versão crítica do Novo Testamento, tá traduzido como... Traduzido não, né? Tá como en autogar kai kinometa kai esmen. E aqui no de baixo você vê que tem várias diferenças, que aqui é o texto que eu peguei de um autor que, se eu não me engano, no Novo Testamento tava falando sobre o texto de Paulo, a citação de Paulo. Ele tava pegando no original, que ele tava citando um poeta, né? Que esse Somos da Sua Geração, Paulo tava citando, acho que é Eurípides, se não me engano. Ele tava citando um autor da época, né? Anterior a ele. E aí tem que Paulo disse, de repente, de cabeça, de Eurípides, e o que o texto de Eurípides disse. Em que esse texto também pode ter variantes, né? Quer dizer que Paulo citou errado? Não. Tem muito dessa questão, principalmente no texto crítico relacionado à Ilíada e Homero, por exemplo, de que quando Platão, Sócrates vão citar esses autores, às vezes eles citam de cabeça, às vezes eles falam de uma forma interpretativa, mudando o texto de forma proposital. Então, pode ser que essa versão que Paulo falou foi a versão que mais comum, mais popular, de repente, do texto de Eurípides, se eu não me engano. O texto que eu escrevi fala sobre. Então,
esse porque dele também somos geração, tem essa questão, né? Que, na verdade, se não me engano, era Eurípides que estava citando um texto sobre Zeus, uma coisa assim. Que Paulo cita por estar no Areópago, né? No Areópago, né? Não sei falar Areópago. Ele tava lá pregando, né? Enfim. Ok. Então, para resumir o que vimos até aqui, a gente viu que assim, de forma bem básica, né? Que crítica textual também serve para qualquer tipo de texto, na verdade. Não só a Bíblia. E é o mesmo esquema, você quer saber o original. No Antigo Testamento, a base textual, né? São 5. As principais, tem mais. Que é o texto massorético. Pentateuco samaritano, que tem uma grande diferença em Êxodo. Em Êxodo ou Deuteronômio? Eu acho que é Deuteronômio. Com relação a lugar que é um monte de adoração. Literalmente, você tem. Se você pegar o Pentateuco samaritano, nessa passagem com relação, acho que é Êxodo. Depois de falar os mandamentos lá, se não me engano. Tem uma adição de onde deveria ser o lugar de adoração e o Pentateuco samaritano adiciona um monte de heresia, né? Então eles fizeram uma adição ao texto original. Se eles adicionaram ali, nada impede que eles adicionem mais em outras partes, mas a parte que eles realmente adicionaram foi nessa parte aí. Com relação à adoração do monte de heresia, que aparece também na parábola não, em João, naquela questão da mulher samaritana. Então no Pentateuco samaritano, na Bíblia deles, tinha uma diferença, né? Na Bíblia não, né? Na lei, que são os primeiros livros de Moisés. Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então tinha uma adição no lugar de adoração. Por que eles adicionaram isso? Porque eles tinham uma rixa aí com os judeus e aí eles ficou cada um pro seu lado, né? Por questões relacionadas a povos que ficaram na região depois do exílio judaico, né? Do exílio de Israel, que vai pra Babilônia e Assíria. E acaba que, assim, no livro eu falo com mais detalhes, mas acho que na versão 6 vocês que estudam sabedoria divina, mas a questão é que eles adicionaram propositalmente. Os Targums e a Peshitta, que são traduções por aramaico, também são vistas como úteis, e a Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento, que foi feita por ordem de um... esqueci o nome dele. Assassin's Creed, por exemplo, que tem a Biblioteca de Alexandria, você pode ver o Templo de Serapis, né? Onde ficou guardada essa Septuaginta, onde foi feita também. Então, quais são os códices que tem a base no Antigo Testamento? É o Codex Orientalis 445, Codex Cairensis, o Alepo, o Leningrad Codex, o Pentateuco de Damascus, entre outros que estão aqui. Os principais são esses de cima. O que são códices? São livros, são versões do Antigo Testamento. Obviamente está em hebraico. E você vai ter diferenças de cada códex em várias regiões. E daí que você faz a crítica textual, comparando os erros de cada um. Aqui eu acho que não coloquei certo, mas esquece que tá aqui em cima. Tô citando o meu livro de novo. Como o rolo do livro de Isaías, que está disponível online, por exemplo. Que, no caso, é um dos manuscritos de Mar Morto. Então acharam uma cópia de Isaías, acho que tá quase 100%, que é extremamente importante para o estudo de Isaías do ponto de vista textual, né? Que é uma versão mais antiga do Isaías. É o grande rolo de Isaías que tem online. Tem também, por exemplo, aqui no caso, esse 4Q é a caverna.
e o texto que tá que tá contido no manuscrito, né? Que é Caverna 4 de Corã, Deuteronômio, Caverna 4 de Corã, 107 e o 108 contendo o Cantares de Salomão. O Abacuque, né? Que é um comentário Pesher, que é um tipo de interpretação judaica, como eu falei anteriormente, que é horrível, que eu já li uma versão do F. Bruce, horrível. Os samaritanos não sabiam os samaritanos não, os essênios não sabiam de nada de interpretação bíblica. Mas enfim, parece que é eles que fizeram essa tradução, essa interpretação, né? Horrível. Até acho que até meu irmão de 5 anos consegue fazer uma interpretação melhor. Aqui é o Códice Stalingrado. Tem versões online pra você ver. Então não é como se tivesse escondido as 7 chaves no museu. Você pode ver online. A grande maioria dos manuscritos hoje em dia estão online. Então você pode comparar e você pode tentar comparar eles. Por que o texto dos Receptos ele é no mínimo fraco? Porque ele foi feito com menos manuscritos. E esse vai ser meu ponto no final aqui desse vídeo. Então o Codex Stalingrado tem a ver com a Rússia, por isso que ele tem esse nome. O antigo nome ali da São Petersburgo, se não me engano. Não é chamado de Leningrado. O Codex Alepo, Pentateuco de Damasco. O começo, dizer que tem totalmente online, você pode ver. Só que eu, por exemplo, não sou capaz de ler nessa como fala, nessa grafia aqui. Porque hebraico já é difícil, né? Agora, com essa forma, com essa caligrafia é impossível. E não tem o maçorético, né? Pra você saber o som das vogais. Que dificulta ainda mais a leitura do texto. Então, é bem complexo. Aqui é uma coisa que é chamada de paleo-hebraico, que é ainda mais difícil. Se este aqui é difícil, que não tem as pontuações maçoréticas, né? Que ficam embaixo das palavras, né? Das consoantes. Aqui é um paleo-hebraico, que é uma versão do hebraico mais antiga, né? Se você estudar a história da língua hebraica, você vai ver que vem vindo fenício, entre outras misturas. Então, basicamente, o árabe também tem a ver, o copta, mas a questão aqui é que é ainda mais complexo, né? Porque eu acho que só um especialista consegue ler um paleohebraico tão... Parece um garrancho, na verdade. Qual que é o texto crítico do Antigo Testamento? Esse daqui eu tenho em casa. Tem que ler com mais frequência, né? Mas é a Bíblia Hebraica Stuttgartense. O que é isso daqui? É o texto hebraico. Se eu não me engano, eles usam um texto maçorético como base. Eu não lembro exatamente. Mas o que eles têm é o texto crítico aqui embaixo. Também da Septuaginta, por exemplo. Esse símbolo aqui tem a ver com a Septuaginta. Jacob. Então tem uma parte aqui que a Septuaginta cita como Jacob. Ele tá falando uma diferença aqui. Ex-Jacob. Aqui também na Septuaginta. O pátria tom para seu pai, parece. Essa parte aqui da Septuaginta. E parece que tem essa parte aqui do B. Aqui Yahweh. O seu pai, senhor, não. Enfim. Então você tem aqui todo tipo de variante importante. Até também na Vulgata, que você vê embaixo Jerônimo. Não, Jerônimo? Jeremias. Mas você tem aqui também a Vulgata, você tem aqui todo tipo de variante que é importante. E cada símbolo significa alguma coisa, né? Eu sei que isso daqui significa Septuaginta. Se não me engano, isso daqui significa latim. Que é da Vulgata. Também é importante pro Antigo Testamento. Então, vão ter passagens importantes. Por exemplo, se eu não me engano, Salmo 8 tem partes importantes no texto crítico. Tem uma diferença. Especialmente em Elohim. Se é traduzido como anjos, por exemplo. Na Septuaginta. É importante. Porque o Elohim, que acontece em Salmos 8,
é traduzido como anjos pelo Novo Testamento em Hebreus, né? Então tem essa comparação aí de Elohim sendo Deus ou anjos no caso de Salmos 8. Nesse caso significava anjos. Pela interpretação de Hebreus. Por Hebreus interpretar como anjos, não tem discussão, né? Se o texto do Novo Testamento traduz de alguma forma, só que o texto de Hebreus também usa muito a Septuaginta. Então você tem que saber as diferenças da Septuaginta por várias razões, também com impacto em Hebreus. Aqui também coisas da Septuaginta, do texto massorético, que eu acho que é SMSS, enfim. E também tem uma coisa que vai lançar, né? Eu queria uma versão dessa. Vai ser uma versão maior do texto crítico hebraico, né? Que vai chamar Bíblia Hebraica Quinta, né? É que faz tanto tempo que eu acompanho, que meio que faz tanto tempo que os caras prometiam a Bíblia Hebraica Quinta e foram lançando de livro em livro, né? E eu não sei quantos lançaram até agora, mas quando eu ouvi falar da primeira vez dela, eu acho que só tinha 2 livros pequenos. Os profetas maiores ou menores. Mas parece que tá lançando mais. Que é uma versão mais atualizada. E com um aparato crítico muito maior. O que permite que você tenha somente para tradutores, por exemplo, saber quais as variantes daquele texto. Teólogos também. Somente É que assim, por incrível que pareça, crítica textual não tem muito a ver com interpretação bíblica. A maioria das passagens. Então não é algo tão importante quanto parece nessa questão. Em alguns textos. Outros como o perícope, coisa que a gente não vai falar hoje em dia, hoje, né? Que é o perícope adulterae, ou como Johannion, não vão ser coisas que a gente vai falar hoje, né? Nesse vídeo. Então aqui é um exemplo de Jeremias. Coisas como a Massorá e outras coisas aqui na margem, que também são importantes. E aqui o texto crítico também da Bíblia Hebraica Quinta, né? Que é muito maior do que o da Stuttgartense. Né? O livro em si parece uma Bíblia completa, um só da Quinta, né? Enfim, mas é o mesmo esquema. Bom, eu vou falar assim de forma bem básica. No livro eu falo mais da transmissão do Antigo Testamento. Então tem vários textos bíblicos que falam da transmissão. O que é transmissão? Como o texto foi passado por várias cópias, desde Moisés até nós, por exemplo, no caso do Pentateuco, e dos textos subsequentes. Né? Crônicas, por exemplo, vai ter vários autores, e reis também. Vários profetas vão estar assinalados em Crônicas e Reis, que foram como autores, então foram vários conjuntamente. Isso devido ao tempo, né? Então, aqui está escrito, por exemplo, o Senhor disse a Moisés, escreva essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali 40 dias e 40 noites. Então ele escreveu o texto. Isso obviamente está escrito aqui. E no Êxodo 31, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelos dedos de Deus. Acontece que também o texto do Pentateuco ele foi escrito, e Josué também, e muitos posteriores. Na época de Jeremias era mais pergaminhos, tábuas de argila. Foi em tábuas de pedra lavradas. Né? Então era uma pedra pronta para você normalmente com pena de chumbo, depende da época, de você escrever o texto, provavelmente em paleo-hebraico. Né? Se você vê um filme do Antigo Testamento, por exemplo, tem uma parte que tem os 10 mandamentos e eles estão escritos em paleo-hebraico, especialmente para fazer essa menção ao texto que provavelmente foi o que Moisés escreveu do ponto de vista histórico, né? Paleográfico. Paleohistórico, né? Então, obviamente, o texto massorético é muito posterior. Milênios posterior ao Pentateuco. Então, obviamente é muito diferente. Muitas coisas de escrita. Coisas do tipo. Vai falar aqui em Deuteronômio 27. Tem mais texto, tem muito mais pra falar sobre isso. De pedras inteiras edificar as altar do Senhor, oferecer as holocaustos, também
ofertas pacíficas, e blá blá blá. E nestas pedras escreverás todas as palavras dessa lei. E aqui uma parte importante, né? Exprimindo-as bem. Ou seja, tinha que ser legível. E em pedras. Tem essas pedras hoje em dia. Podem ter porções, mas eu não creio, pelo menos eu não tenho conhecimento de uma que seja a original. Que Moisés escreveu mesmo. Textos originais é muito difícil que tenha hoje. E mesmo se ter, vai ser tão polêmico que as pessoas não vão aceitar que é original. Então, esquece isso, né? Então, meio que foi assim que foi transmitido constantemente essas cópias e pedras depois para rolos e papiros, né? Muito posteriormente. Eu, pessoalmente, em várias interpretações bíblicas, eu acabo usando muito a Septuaginta. Porque tem várias. Porque é uma tradução. E é uma tradução que é feita por judeus. Esse é um ponto importante. É uma tradução feita por judeus que manjavam tanto do grego, do ponto de vista helenista, quanto do hebraico. Embora diz a história, né? Principalmente no Contra Judaios do Crisóstomo, né? Que o cara que fez essa questão de organizar a Septuaginta, né, para ser escrita, ele pegou vários judeus, colocou em várias salas diferentes para cada um fazer parte do texto sem que um conversasse com o outro, e pôs algumas regras ali porque pensava que eles não iam fazer o texto original na tradução, né? Meio que a forma que foi feita foi bem esquisita, né? Como ela foi comissionada originalmente. Mas é um texto muito bom, é uma tradução muito fiel e que tem várias heranças com relação a quem fez, com relação a ela em si. Embora tiveram várias recensões dela, né? Que são recensões? Revisões que foram feitas por vários autores. Algumas delas com o objetivo, por exemplo, quando tinha Cristo, se não me engano era o Símacos que fazia isso. A recensão de Símacos, se eu não me engano. Eu já falei isso em livro também. Ele literalmente, porque ele não gostava de que cristãos usassem a Septuaginta e falassem que ou aqui em Daniel tá escrito Cristo, e aí nem grego, né? Que é o termo Messiah, né? Não lembro como é a pronúncia em hebraico, eu tenho que ver a palavra para pronunciar. E aí é traduzido como Cristo. Que é a palavra também. É a palavra para Messias. E aí ele alterava essa palavra por conta que ele não gostava dessa visão que os cristãos faziam, né? De interpretação. Porque ele alterava na prática, né? Então tiveram várias recensões. Uma coisa também chamada Exapla, né? Que foi uma... provavelmente Orígenes que fez. Orígenes? Não. Eu creio que foi Orígenes. Orígenes era um interpretador horrível da Bíblia. Horrível. Mas ele era extremamente bom em crítica textual. Um dos mais importantes. Ele se esforçava muito nisso e ele fez uma coisa chamada Exapla, que juntava todas as recensões juntas. No mesmo lugar. No lugar a gente não tem versões da Exapla atualmente. Se você encontrar, avisa em um museu que você vai ganhar bastante dinheiro. Que realmente é um texto que, na minha opinião, seria muito útil. Hoje em dia é uma versão completa da Exapla, que juntava todas as recensões, uma do lado da outra, para ver as diferenças e tal. Então a Septuaginta é muito importante para o texto do Antigo Testamento e para traduções. Se você não conhece a Septuaginta, você vai ter problemas na tradução, porque ela foi traduzida por judeus, principalmente 70 judeus, né? Se eu não me engano, acho que foi 72, mas o nome Septuaginta vem de 70, né? Esse é o manuscrito da Septuaginta. A gente vai falar mais sobre alguns manuscritos importantes sobre ela, como o Codex Vaticanus e os Sináiticos. Aqui é uma fala de João Crisóstomo, né? No Contra Judeus, né? Umas pregações que ele pregou.
Por várias razões, né? Não vou entrar no mérito aqui, que é um tema que eu preciso explicar por que fez essas pregações. Mas aqui é a primeira pregação dele. Para que você saiba que os livros sagrados não tornam um lugar sagrado, mas que o propósito deles, daqueles que frequentam o lugar, o torna profano, conta ali uma velha história. Aí ele conta a história de como Ptolomeu Filadelfo, né? Ele colecionava livros do mundo todo e ele comissionou que judeus escrevessem a Septuaginta, uma forma bem segregada, né? Cada um em uma sala diferente. E ele colocou esse livro, né? No Templo de Serapis, que também é a Biblioteca de Alexandria. E por que ele quis comissionar esse livro? Porque ele queria ter todos os livros possíveis, né? Ele até roubava livros originais de pessoas que iam de barco pra... Autores que iam de barco pra Alexandria, né? Que a biblioteca ficava rente ao porto, né? Se você jogar Assassin's Creed, que é bem fiel à geografia e arquitetura histórica de lá, você vai ver que o templo de Serapis que tem no jogo, ele é bem próximo ao porto. E aí tinha a ordem do Ptolomeu Filadelfo, né? Tem até o nome dele lá no jogo. Na entrada do templo. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal. E eles pegavam os livros dos outros, né? E não devolveu o original. O cara tinha que ficar com uma cópia. Ele fazia uma cópia e entregava a cópia pro cara. Então ele pegava o original pra ele e entregava a cópia pro outro. Não sei se isso é verdade, né? Mas tem artigos que falam sobre isso. Historicamente, né? Então ele depositou no templo de Serapis. Aí o que os outros não falavam, né? Será que a Septuaginta ela é pura, ela é santa porque ela tá no templo de Serapis, que é um templo pagão, ou por causa do conteúdo dentro dela, né? Enfim. Mas eles só usavam Septuaginta no momento. O conhecimento de hebraico era muito escasso até Jerônimo vir, né? Foi um cara que teve que estudar tanto hebraico quanto aramaico, que ele falava que era muito difícil a pronúncia, né? Nos seus prefácios, a Vulgata Latina, né? Ele fala que é muito difícil de pronunciar o aramaico, né? Porque tinha falantes naquela época ainda. Na época de Jerônimo, ali ia falar com eles pra aprender, né? Pra ele fazer uma tradução que é o latim, né? Que ele estudou hebraico a fundo pra fazer uma tradução fiel ao texto, né? Aqui o Jerônimo, no prólogo para o Josué, ele vai falar sobre as Aplas, né? Aquele texto que eu falei que tem todas as recensões da Septuaginta, né? Que, de novo, é extremamente importante para o Novo Testamento e para a crítica textual. Ele vai falar: e que, em primeiro lugar, com muitas vezes testifico que ele me instrua a não cunhar o novo em repreensão ao antigo, como se meus amigos fossem acusados, antes de oferecer da minha parte aos homens da minha língua aqueles coisas nossas que ainda encantam. Acho que eu errei aqui, aquelas como nas cópias da Exapla para os gregos. Então ele tá dizendo que aqui que a Exapla existe. Que é uma coisa que muitas pessoas pensaram que não existe. Que exige grandes despesas de trabalho, né? Enfim. Ele fala bastante sobre a criação da Septuaginta também. Das recensões tem a de Lúcio, Teodócio, Símacos e Áquila. Eu não lembro se a de Símacos, que era mais que acho que era judeu e ele ficava mudando certas palavras pra não ter uma razão cristocêntrica, né? Ou se era Teodócio, eu não lembro exatamente, mas o texto original a gente não tem, né? A Septuaginta é original das originais, né? A gente tem várias recensões e diversos tipos. E essas recensões, elas meio que ou ajudavam ou atrapalhavam a versão do que a gente tem na Vulgata Latina e do Codex Sinaiticus e de Vaticanos, por exemplo. Então, tu consegue ver essas versões imprimindo suas versões históricas nesses manuscritos, né? Esse é um exemplo da Vulgata Latina, um códex do século VIII, que é o Codex Amiantus, né?
E agora a gente vai pro texto crítico do Novo Testamento, né? A gente só resumiu do Antigo, que esse vídeo tem que ter um fim, né? Senão eu vou ficar aqui por 10 horas. Mas que se quiserem eu trago outro vídeo, né? Talvez eu crie um canal só de teologia pra... Que esse canal aqui, ele é sobre outros temas, né? Não sei se eu coloco tudo aqui ou em outro canal. Eu vou ver, né? Qual que é a melhor maneira. E esse daqui, no caso, é o Novo Testamento, que é a NA 28, a Neste Island. Mesmo nesse texto crítico, ele teve várias versões. Então, a primeira versão da NA, que foi a NA1, ela é muito diferente dessa versão recente. Por quê? Porque na época da NA1, tinha menos manuscritos. Então, quanto mais manuscritos, tecnicamente melhor. Manuscritos de qualidade. Tipo, de 1000 manuscritos foi para 5.000, por exemplo. Entre outros tipos de fontes. E não tem nada a ver com Quran, tá? Tem a ver com encontrar manuscritos de diversos tipos de escavações e coisas do tipo. Então, diversos manuscritos foram achados que permitem um texto crítico melhor. O que significa que é mais fácil, tem mais dados para reconstruir o texto original. O que um pastor, por exemplo, um teólogo, ele quer? Ele quer o texto mais fiel possível. Ponto. Ele quer o texto mais fiel possível. Se for necessário, ele vai saber crítica textual e ele vai analisar, por exemplo, se ele prega ou não a perícope adulterária. Sobre uma mulher que pega adultério, por exemplo. Então, é uma decisão que ele vai fazer. Ele mesmo verificando as evidências com relação com essa perícope, né? Ou com como a Johannian. Talvez ele pregue sobre como a Johannian em 1 João, mas talvez ele não analise ele na parte de interpretação bíblica. O que importa não é o texto traduzido que você tem em versão final, é o texto original. Se você tem como reconstruir você mesmo até também. Porque isso aqui os acadêmicos não aceitam isso daqui. Acabou. Em vários textos aqui, vários acadêmicos eles vão diferenciar em relação a um texto específico, como o fim de Marcos, por exemplo. Eu creio que o fim de Marcos é original. Outros não. Então, é uma questão de você ter que estudar você mesmo e você tomar decisões com base em lógica e argumentos. Só que o que você quer de verdade é o texto original. O texto Receptus dá o texto original? Não, porque ele só tem base em 7 manuscritos. Então, você pode ler online, né? Aqui é uma versão do aparato crítico, né? Você tem o texto grego em cima. E embaixo é a mesma coisa que os outros, né? Você tem os diversos manuscritos e as diferenças, né? Que você pode checar você mesmo. Comparando o Novo Testamento e outros manuscritos de outros autores. Aqui na direita a gente tem o total de manuscritos. E aqui na esquerda a gente tem o século, né? Então, Tácitos, Heródotos, Tucídides, Sófocles, Platão, Plínio, Demóstenes e Livio na História de Roma e a Ilíada. Dá pra ver que o que mais tem é a Ilíada, Demóstenes, Livio e Plínio. Em questão de número de manuscritos. Alguém pode dizer que o número de manuscritos pode atrapalhar na crítica textual. Pelo contrário. Quantos mais dados você tem e pesando os manuscritos de forma, como o Daniel Wallace fala, né? De forma estatística, analisando a qualidade, né? Que ele mesmo diz que a verdade é que 1% dos manuscritos que realmente são os melhores, né? Você consegue mais dados para fazer usar os métodos de crítica textual melhor. Então, obviamente, com 36 manuscritos é muito mais difícil você reconstruir o texto do que com 1900. Então, Romero, eu posso dizer que é muito melhor de você ter uma versão original ao autor, fiel ao autor original, do que Tácitos, que tem menos manuscritos, é uma coisa óbvia. E também importa a data, né? Porque aqui, ó, é o manuscrito mais antigo. Então, a Ilíada foi escrita 800 anos antes de Cristo. E o manuscrito mais antigo é de quase 800 anos depois. Isso é importante, porque
se você tem um livro que é o manuscrito mais antigo, completo ainda, é de 1000 anos depois, obviamente você tem vários erros ali que vão estar ali que você não consegue reconstruir o original. Então, muitas dessas obras se perdeu muito original, porque você não tem tantos dados. Se achar mais manuscritos, vai ser mais fácil de você reconstruir o original. No Novo Testamento, a gente tem mais de 5.800 manuscritos, muitos de extrema qualidade. O mais antigo é de 125 depois de Cristo. E uma coisa que é interessante é que o tempo do Novo Testamento, do último livro até que foi Apocalipse, né? Até esse manuscrito é muito pouco. Então são algumas décadas do original até o texto escrito. Isso é o que não acontece com nenhuma obra desses autores antigos. Todas têm uma grande discrepância de data, né? Então, o melhor manuscrito tem de tantas décadas, né? Enfim. Tem outra questão. Tem alguns que sugerem que textos posteriores, como por exemplo o texto majoritário bizantino, é superior ao texto crítico. Que é uma discussão interessante. Tem muitos argumentos e muitos acadêmicos que discutem isso. Eu não vou falar aqui sobre o texto majoritário bizantino. Que aí tem questões aí de filologia bem tryhard aí. Que eu posso falar posteriormente, né? Eu tenho que ler mais também o texto bizantino. Que eu não li muito pouco. Mas a questão é que, com relação ao texto crítico, ele tem muito mais dados do que os 7 manuscritos que Erasmo usou. Mesmo se Erasmo usou 20, 30, ele não tinha os melhores manuscritos disponíveis para ele. Se ele tivesse mais, ele usaria mais. Porque o texto de Erasmus, o texto dos Receptos, ele é um texto crítico. Ele é um texto crítico. Ah, mas ele é o texto recebido. Ele é um texto crítico. Porque ele é podre, porque tem poucos manuscritos que foram usados. E muitos argumentam, né? Principalmente o Daniel Wallace, que ele fez um péssimo trabalho também com os manuscritos que ele já tinha. Como a gente vai falar posteriormente. Então aqui é o número de manuscritos do Novo Testamento. Altura do Empire State Building. Enfim. Aqui é o Codex Vaticanus, que é muito conhecido, né? Aqui, Kata Yohane. João, parece. Vendo assim de longe. Aqui eu peguei online, né? Eu fiz um print da versão online. Esse daqui você pode ver online, tá? Pode pôr Codex Vaticanus online e você pode verificar online. Comparar com o texto crítico e o texto do Codex Vaticanus, por exemplo. Agora o texto dos Receptos, você vai ver que ele tem muitas discrepâncias com relação a todos os códices, por exemplo, principais. Com Vaticanos, com Sináiticos, entre outros. Que já mostram que é um nicho. Porque ele não tinha mais manuscritos. Aqui, por exemplo, Sofonias, na Septuaginta. Literalmente, pus qualquer página no online e apareceu em Sofonias. Aqui é o título. Aqui é o texto grego. Esse tipo de separação aqui é comum deles na forma que eles escrevem. Textos não incluídos no Codex Vaticano, né? Mateus 12:47 pode ser uma parte ou outra. Mateus 17:21. Fim de Marcos. Perícope adulterai, entre outras passagens. Atos, por exemplo, no Codex Vaticanus é uma lambança. Tem parte que tem um monte de texto a mais. Enfim. Por isso que só o Codex Vaticanus não seria o suficiente para você ter o texto bíblico original. Você teria que ter mais manuscritos. E por isso que no texto crítico é usado vários manuscritos, milhares de manuscritos para saber o texto original. Esse é o João 1 no Codex Sinaiticus, né? É um códex muito famoso, muito conhecido. E aqui é meio difícil de ler. O texto junto e tal, e de lado você tem uma coisa muito legal que mostra de uma forma mais fácil de ler, né? Renarque, Renhologos, Carologos, Renproston, Theon.
Aqui tá, aqui é Deus, tá? Esse Theon aqui, porque eles estavam abreviando aqui, né? Aqui é Theon, aqui é Theos, que é chamada de nome na sacra, né? Que eu creio que aqui, ó, tá vendo esse on? Tem um negocinho em cima, são nomes nas sacras. Aqui não parece um teira, é um teira ali. Parece só um O, mas é um teira. Teta, né? Vai ficar mais fácil. Que é um nome na sacra, né? É uma abreviação para Deus. Que é muito comum em manuscritos, né? Então aqui é uma abreviação. No princípio era o verbo estava com Deus, que era o Logos, né? Enfim, essa parte de João. Então aqui você tem o texto que você pode pegar qualquer passagem, é muito bem feito isso daqui. A transcrição e aqui embaixo em inglês. Então, não tem como ser mais fácil. Aqui é o famoso final de Marcos. Eu, pessoalmente, lendo coisas aí, o James Napa, por exemplo, Jr., fala sobre essa questão. Eu creio que o Marcos 16:8 para frente, ele é o original. Com base em diversos outros manuscritos. Por isso que você não pode só usar o Vaticanos e os Sináticos, que ele não tem, por exemplo. Mas diversos outros manuscritos, eles dão referência de que o final de Marcos ele é o original. Se bem que tem uma passagem de Eusébio que fala que os manuscritos mais antigos não continham essa parte, né? Mas eu, pessoalmente, depois de ler bastante sobre o tema, eu creio que, com base em dados, né, que o final de Marcos ele é o original. Que no caso aqui foi cometido um erro nos Sináticos. Que é o final, né? Termina em Togar, né? Aí tem a ver com aquela questão, como que um livro termina dessa forma, né? Em Togar, né? E é uma preposição simples, né? Enfim. Mateus 1, Códex da Alexandrinos, que é outro códex. E aqui a gente vai para papiros do Novo Testamento. Esses papiros, eles normalmente são os mais antigos. Eles são datados por números, né? P1, P2, P46. Você tem aqui onde eles estão. E tem também formas de você ver eles online, que eu vou deixar na descrição. Então, isso aqui você tem como checar online. Não tá escondido em algum lugar. Você pode checar online e você mesmo ler. Aqui tem mais outros. Mostra aqui as passagens que cada um contém. Fragmentos de certas passagens. Locais onde eles estão. Aqui são manuscritos unciais, né? Que é os sináiticos. Alexandrinos, Pesai, entre outros. O Claro-Montanos. Esses aqui são os principais, né? Que são manuscritos bem completos. Contendo epístolas de Paulo, evangelhos. E muitos desses manuscritos cometeram erros que você pode detectar usando métodos de crítica textual. Os minúsculos, que tem essa caligrafia, por isso que eles são chamados assim, que é uma caligrafia que é posterior, né? Da época medieval ali. Os leccionários, tem muitos também no século X pra frente. Tem pode ver que, por exemplo, já é um material usado diferente. A forma que a letra é escrita é diferente também. A tinta usada também você pode usar para ver datação, coisas do tipo. E aqui um papiro mais antigo, que é o P46, por exemplo. Então você vê aqui uma parte bem completa de um dos textos do Novo Testamento. De uma forma bem legível, né? Então os papiros são mais fragmentados, né? Embora alguns tenham bastante par. Bom, vamos falar agora do Textos Receptos. Esse é o livro que eu não recomendo. Eu vou tentar aumentar ele, porque ele tem menos páginas, né? Então eu não gosto tanto dele. Eu prefiro o 2 pra frente. O volume 2 pra frente. Mas tem aqui uma parte que eu falo sobre o Textos Receptos. E sobre uma parte do Textos Receptos específico. Então, John de 1971 vai dizer que assim você tem aqui o texto que agora é geralmente recebido. Hominus receptum, né? E que não mudamos nada e nada foi corrompido. Aut corruptum damos, né? Isso aqui tá errado. Esse texto ele é naturalmente corrompido
porque ele não tinha os melhores manuscritos para ser feito. O que Erasmus fez? Ele pegou os manuscritos que ele tinha. Ponto. Ele poderia fazer melhor se ele tivesse mais? É claro que poderia. Então, isso é uma parte importante, que o texto de Erasmo ele é um texto crítico. Aí você fala, mas eu uso o texto Receptus porque eu gosto. Não é questão de gostar, você está usando um texto que ele é falho, ele vai ter falhas. Vão ter passagens que vai ter diferença, e a diferença, ela não é fiel ao original. Então você está usando um texto que não é fiel ao original, e na pregação vai ter palavras, vai ter termos usados que se você vai colocar uma ênfase que não é o original. Eu vejo como é um problema ruim. Não é uma coisa simples. Vão ter ênfase que vão ser dada que não é fiel ao texto original bíblico. Ao que o Espírito Santo inspirou. Essa é a questão. Porque o que você quer é reconstruir o texto original. Mas o texto Receptus ele não é fiel ao original. Algumas razões. Daniel Wallace vai dizer, ele escreveu um artigo sobre isso, que a primeira edição do Erasmo era horrível, com vários erros de grafia e coisa do tipo. Ele só tinha 7 manuscritos no Novo Testamento à sua disposição. E hoje a gente tem 5.800. Ou seja, e de alta qualidade e de melhor datação. São mais próximos ao tempo dos originais. Tem mais de 10.000 em latim. Milhares. Porque esses 5.800 em grego é em grego. Mas em latim, em outras línguas, em siríaco, cópita, que você também pode usar para crítica textual, como traduções, né? Tem milhares de milhares. E mais de 1 milhão. Veja, 1 milhão de citações, a maioria em latim ou em grego, de pais da igreja. Eu acho que latim é mais dos pais nicênicos, provavelmente. Mas mais de 1 milhão de citações do pai da igreja, que também você pode usar para crítica textual, né? Porque ele cita texto bíblico, e aí você consegue ver se, por exemplo, a citação que ele está fazendo de um texto é igual a seu texto crítico, por exemplo. Citações de pai da igreja também são importantes para o texto crítico também. Nas próximas anotações, que é chamada de anotaciones, que a gente vai falar, de Erasmus, que está em latim, então obviamente é de difícil acesso, ele marca dificuldades de alguns textos pela falta de manuscritos. Então ele realmente não tinha muito o que trabalhar. Ele fez algo muito importante porque Lutero usou o texto dele para fazer a versão alemão do Novo Testamento. Do hebraico foi outra coisa, ele usou outro texto. Não lembro se foi o Massorético. Mas na questão do Novo Testamento ele usou de Erasmo. Isso foi muito importante para a língua alemã. Tem questões de herança. Eu lembro de ver isso num curso sobre Lutero, né? No Coursera. Na Northwest University. Essa questão de como a Bíblia em alemão foi extremamente importante para a língua alemã, assim como a King James foi importante para a língua inglesa. Para o desenvolvimento da língua alemã, por exemplo. Teve os desenvolvimentos das versões de Erasmus, que, por exemplo, vem a Stephanos, Beza, Elsevier e Scrivener. Só que a questão é que eles não usam os melhores manuscritos, eles só revisam o texto do Erasmo. Eles pegam as versões do texto recebido e tentam melhorar. Agora a questão é, por quê? Vamos tentar pensar de uma forma lógica. Se você quer construir, como eu falei na parte clássica, né? A crítica textual clássica. Se você quer reconstruir o texto o mais fiel ao original, como que você vai usar um texto com poucos manuscritos sendo usados? Pensa de forma lógica. Eu tinha um amigo que eu falava isso pra ele e ele não entrava na cabeça dele que o texto Receptus é ruim. Precisa desenhar, né? Aqui eu tô tentando desenhar. Assim, na parte acadêmica não tem nem discussão sobre isso. A discussão é do texto crítico versus do texto bizantino. Aí é uma discussão que é tryhard, é difícil, que tem é o chamado texto majoritário bizantino. E aí uma Bíblia na versão do texto majoritário bizantino, que no caso, uma Bíblia não, né? O Novo Testamento,
vai ter uma diferença. E aí tem essa questão das pessoas que defendem. E vários críticos textuais que são cristãos de verdade. Muitos são cristãos de verdade. Os que fazem isso daqui. Que são pastores até também, teólogos. Que se formaram em faculdades conhecidas de teologia nos Estados Unidos. E eles preferem o texto majoritário bizantino. Tem várias argumentações. Mas o texto Receptus é lixo. A tradução a CF é um lixo. Porque com base no texto Receptus. Então, o próprio Erasmus, nas suas anotações que tem online, eu já dei uma olhada online na parte que eu vou citar, que explica como não tinha manuscritos disponíveis para ele traduzir o fim de Apocalipse. E ele traduziu do latim para o grego, criando assim uma centena de variantes que nunca existiram. Então, ele não tinha o fim do Apocalipse que queria fazer. Aí ele traduziu direto para o latim. Quem fala isso? Aqui eu tô pegando. Eu até errei aqui esse latim que é com M. Eu traduzi de um artigo de um autor que eu vou citar já. Aqui o texto traduzido em latim pro inglês e aí eu traduzi pro português. Entretanto, no fim desse livro eu encontrei algumas palavras em nossas versões. Aqui é Erasmo falando, o autor do texto Receptus, que estavam faltando nas cópias de grego, mas nós adicionamos do latim. Não havia dúvida que as palavras tinham sido omitidas e eram apenas algumas. Para evitar deixar uma lacuna no meu texto, eu suplementei o grego com a nossa versão latina. Eu não queria omitir isso do meu leitor, aqui ele sendo honesto, né? Entretanto, ele admite isto nas minhas anotações. Meu pensamento era que se o leitor tivesse acesso ao manuscrito, poderia corrigir qualquer coisa das nossas palavras que diferem das colocadas por esse autor nesse trabalho. E ainda eu não ousaria fazer isso nos evangelhos ou nas epístolas que eu fiz aqui. Essa parte do final tem a ver com uma coisa que Lutero também falava, que eu discordo totalmente, né? Que eles não consideravam tão bem, eles consideravam o Judas, Tiago e Apocalipse como antilegômenos, se não me engano. Que são textos que não são canônicos, né? Lutero falou isso, né? Obviamente um erro. Tanto Tiago quanto Judas quanto Apocalipse são livros canônicos e tem provas cabais disso. Até por comparação bíblica, você já consegue fazer com o texto do Antigo Testamento do Apocalipse, você já consegue ver que aquilo ali é um texto original, que não poderia ser uma fabricação posterior. E tem vários manuscritos que provam que não foi uma coisa feita posteriormente. Então Lutero estava errado e Erasmo também. Mas esse era o pensamento na época. Então ele está dizendo que ele nunca faria isso com os evangelhos. Ou com as epístolas, né? Ele só fez porque era Apocalipse. Quando Apocalipse pode. Só que ele fez isso com a própria passagem de Apocalipse que fala que quem alterar as palavras desse livro, todas as pragas desse livro vão sobre a pessoa, né? Ele não teve temor. Ele pecou nessa questão porque ele considerou um texto que era canônico, inspirado pelo Espírito Santo e traduziu do latim para o grego, criando várias variantes. E por sinal, uma tradução porca, segundo o autor que eu vou citar aqui. Então a tradução dele também foi ruim. Não foi uma tradução tão boa. Que é esse autor aqui, que é o Kranz, no artigo de jornal acadêmico que eu respeito muito de crítica textual, que é o Rosetta. Eu recomendo muito para quem quiser saber mais sobre esse tema, e também é recomendado naquele curso que eu citei do Daniel Wallace, né? Então é literalmente o que eu falei antes. Entretanto, nesse livro eu achei algumas palavras em versões que estavam faltando nas cópias em gregos. E aqui tem a parte latim, que eu lembro que na época que eu escrevi, eu acho que eu chequei nas anotações, né? Na página específica. Então nas anotações de Erasmo você pode checar que ele realmente disse isso, né? Se alguém quiser ir a fundo. Aqui também tem outra parte que eu também citei anteriormente, falando dessa questão de que ele fez, né? Aqui é literalmente a segunda versão, porque eu achei somente a segunda, eu não achei a primeira, do texto dos Receptus, fim de Apocalipse 22.
E aqui tem alguns termos aqui que são importantes. Eu digo que a maior diferença desses receptos tem uma parte ali que fala sobre mandamentos de Deus e outra fala sobre suas vestes, né? E tem uma diferença aí do texto crítico pro texto receptos nessa questão. Embora no texto majoritário, se não me engano, é a mesma coisa que o texto receptos nessa parte. Mas aqui você tem na direita a parte em latim e aí traduzindo do latim pro grego da Vulgata, né? Essa parte principalmente é daqui. Se não me engano, na primeira edição, não sei se na segunda também. Então, depois ele conseguiu. Acho que o manuscrito com o final, mas nas primeiras versões foi assim. O que isso mostra? Que tem vários erros na texto dos receptos. E se o Erasmo tivesse vivo hoje, usando esse texto da Notationes, até porque ele mesmo admitiu que ele não tinha os manuscritos suficientes para fazer um texto melhor, ele admitiria que seria melhor usar mais manuscritos. É óbvio. O texto dos receptos, ele é um texto crítico com o que tinha na época, com os manuscritos que tinha na época. Se ele tivesse mais disponível, ele usaria mais. Ah, mas eu gosto da tradução ACF porque eu leio em português e soa melhor. Depois de eu falar tudo isso, não tem. Ainda tem argumentos. Eu recomendo que você leia os livros que eu citei, que você leia artigos sobre o tema, faça o curso que eu citei, e você vai ver que tem esses receptos. O Daniel Wallace fala no curso também sobre isso. Ele é ruim, pelo fato que ele não tinha manuscrito suficiente. Crítica textual tem a ver com reconstruir o urtext, né? Que é o texto original. É simples. Você quer reconstruir o texto original, quanto mais manuscritos de boa qualidade, melhor. Se você tem pouco, você vai ter um texto pior. Você quer reconstruir o texto original. E aí tem várias técnicas para isso que a gente não falou aqui com detalhes. Então, o meu ponto desse vídeo foi tentar sanar. Tipo assim, eu nem queria fazer muito esse vídeo. Mas a questão é que tava me irritando. Eu tava vendo vários vídeos de bons canais, por exemplo. Que, infelizmente, não sabem do tema. E aí, assim, não tem como defender o texto receptos. Se você estudar o tema, se você ler os livros que tem, se você se aprofundar nos artigos acadêmicos nesse tema, você vai ver que o texto dos receptos, até por lógica básica, não tem como ser um texto superior em questão em fidelidades originais do que o texto crítico. O texto majoritário bizantino tem como você tentar argumentar. Aí é outra questão que até eu não entro em mérito porque eu teria que saber mais sobre a questão do texto bizantino. Eu vi alguns argumentos, mas é muito mais complexo. Várias questões de filologia comparada e família de textos, extensões do texto majoritário bizantino. Então, é um negócio super tryhard, na minha opinião. Mas é um tema que levanta várias questões. O grande ponto é que o texto Receptus é um texto crítico com o que tinha na época. Assim como a NA 28 é um texto crítico com o que tem. Se alguém, por exemplo, pegar uma Bíblia baseada apenas no texto maçorético e ela não checar, sei lá, se você não tem um texto reconstruído, você vai ter problemas, você vai ter várias passagens que tem várias divergências que são substanciais que você, como teólogo, tem que saber se você se aprofundar no texto. Então, se você, por exemplo, ler artigos do Emanuel Tove, ele várias vezes, até eu não concordo com várias coisas, mas ele às vezes fala dessa questão de que no próprio Antigo Testamento várias vezes é muito complexo você construir o texto original, porque tem várias divergências, né? E o trabalho do crítico textual é reconstruir o texto original. Só que é extremamente difícil. Não é algo simples. Tem várias técnicas. Eu vou deixar um livro na descrição que tem a ver somente com as técnicas de crítica textual, além do que eu já falei. Mas basicamente, texto crítico ele visa reconstruir o texto o mais fiel possível aos originais. Aí você pode falar, eu não acredito no cara que fez esse texto crítico, na instituição. Você tem um aparato crítico, você vai lá, você mesmo e vê se
Você vai estudar o Coma de Johannes, você vai estudar a Pericope Deuterai, você vai estudar o fim de Marcos, você vai estudar a passagem sobre que Jesus soou sangue, e você vai ler livros sobre comentaristas que falam sobre esse tema. Você vai ver a opinião de vários críticos textuais. Com o tempo você vai formar a sua própria opinião. Você mesmo vai ver online os textos por si mesmo. Então você vai entrar no Vaticano e vai ver como que tá aquela parte ali. Em João, por exemplo, você vai ver a parte em Lucas, que é que Jesus soou sangue. Aí você vai ver como é ali. Enfim, a pessoa que estuda crítica textual depois de um tempo, ela mesma faz a crítica textual também. Depois de um tempo, né? Depois de anos estudando, né? E obviamente você tem que saber o grego koiné muito bem. Pra você conseguir pegar as coisas, né? Eu sinceramente acho muito difícil ler, por exemplo, textos vaticanos. Eu já... Na época que eu estava mais afim com isso, eu achei bem complexo. Seguir. Então normalmente você tem que seguir junto com um texto crítico do lado, né? Uma versão em grego, no Novo Testamento grego do lado pra você seguir as palavras, por exemplo, como você vê aqui nessa thumb, né? Você vê que os textos é tudo junto, é mais difícil de ler, né? Então, é mais complexo. Mas é basicamente isso, né? Por fim, para fechar o tema, né? Textos receptos e qualquer tradução que use textos receptos, ela é inferior a qualquer uma que use o texto crítico ou que, em algumas opiniões, use o texto majoritário bizantino. É outra discussão. Aquelas Bíblias Rei James, entre outras, elas têm o seu valor histórico para a língua inglesa e tudo, mas ela não é mais fiel aos originais. É impossível que ela seja mais fiel aos originais do que o autor escreveu. Porque o que importa é o que Paulo pegou na pena e escreveu. Se você tem uns manuscritos que te ajudam a fazer isso melhor, como que você vai usar um texto que não tem a validação de vários manuscritos? Que você não pode analisar e comparar. Então, não faz sentido. Você quer o que Paulo escreveu. Assim como o cara que leu Romero, ele quer ler o que Romero escreveu. E para isso ele vai ter que ler os manuscritos. E tem a crítica textual em Romero. Aí você pode falar, tal parte eu acho que é isso. Outra pessoa vai achar que é outra coisa. Mas, no geral, da grande parte do texto tem que ter uma concordância acadêmica em relação aos textos. Eu recomendo muito o Tyndale Greek New Testament, que é uma versão faz tempo que lançou, mas que é meio que rival da NA28. Então é outro texto crítico que tem várias visões, né? Foi feito por dois acadêmicos muito importantes ali da Universidade de Cambridge, né? Da Tyndale House, né? Então, ali naquela universidade eles fizeram esse texto do Tyndale Greek New Testament. Eu quero comprar, ainda não comprei. Mas que é um texto crítico. Que você talvez discorde em várias passagens, em várias decisões. Mas essas decisões não vão afetar tanto a pregação. Mas no texto dos receptos, pode ter certeza que várias passagens vão afetar. Porque a diferença é muito discrepante no contexto crítico. Em algumas passagens, e às vezes você vai dar ênfase numa palavra, como por exemplo no fim de Apocalipse, que vai ter problemas. Você não pode comparar o texto dos receptos, a tradução ACF, por exemplo, com a versão NAA, que tem base na NA28, no texto crítico, e comparar, então, mas essa versão em português diz isso, eu acho que é melhor. Isso não vale de nada. O que vale é o texto original, em grego. E o que vale no grego é o texto que Paulo escreveu, que João escreveu. Como que você consegue reconstruir esse texto? Crítica textual. É isso. Não tem razão para usar a ACF. A ACF é uma abominação no momento que existe bíblias que têm a possibilidade de usar um aparato crítico. Então se você faz uma tradução hoje em dia usando textos receptos, tá sendo cabeça dura, você tá sendo idiota. Então é simples, é isso. É o próximo episódio.